Capítulo 4. Eu não sabia como. O cabo de madeira de minha faca de caça tinha chegado à minha mão. Os primeiros movimentos foram um borrão dos grunhidos de uma besta gigantesca com pele dourada, os gritinhos esganiçados de minhas irmãs, o frio lacinante que inundou a sala, o rosto aterrorizado de meu pai. Não era uma Artax, percebi, embora o alívio tivesse durado pouco. A besta devia ser tão grande quanto um cavalo, e mesmo tendo o corpo mais ou menos felino, a cabeça era distintamente lupina. Eu não sabia o que pensar dos chifres curvados, como de um cervo que despontava da cabeça. Mas, leão, cão ou cervo, não havia dúvida dos danos que as garras pretas, semelhante a adagas, e as presas amareladas poderiam infligir. Se eu tivesse sozinha no bosque, poderia ter me deixado consumir pelo medo. Poderia cair de joelhos e implorar por uma morte limpa e rápida. Mas não tinha tempo de sentir terror. Não daria ao medo o mínimo espaço. Apesar do meu coração latejar desesperadamente em meus ouvidos, de alguma forma acabei diante de minhas irmãs, mesmo quando a criatura se apoiou sobre as patas traseiras e gritou com a boca cheia de presas: assassinos! Mas foi outra palavra que ecoou em minha mente: férico. Aquelas palavras ridículas no portal serviam tanto quanto as teias de aranha contra ele. Eu deveria ter perguntado à mercenária como ela matara aquele férico. Mas o pescoço grande da besta, aquilo parecia um bom lar para minha faca. Ousei olhar por cima do ombro. Minhas irmãs gritavam, ajoelhadas contra a parede da lareira, e meu pai estava agachado diante delas. Outro corpo para defender. Estupidamente, dei outro passo na direção do férico, mantendo a mesa entre nós, lutando contra a tremedeira em minha mão. O arco e a flecha estavam do outro lado da sala, além da besta. Eu precisaria passar por ela para pegar a flecha de freixo e ganhar tempo suficiente para atirá-la. Assassinos! Rugiu a besta de novo, os pelos eriçados. Por favor, balbuciou meu pai atrás de mim, incapaz de encontrar forças para ficar ao meu lado. O que quer que tenhamos feito foi sem saber e nós não matamos ninguém, acrescentou Nesta, engasgando nos soluços, o braço erguido sobre a cabeça, como se aquele minúsculo bracelete de ferro funcionasse contra a criatura. Peguei outra faca na mesa, o que era o melhor que eu poderia fazer, a não ser que encontrasse uma forma de alcançar a aljava. Saia! Disparei para a criatura, brandindo as facas diante de mim. Não havia nenhum ferro à vista que eu pudesse usar como arma, a não ser que atirasse os braceletes de minhas irmãs contra ele. Saia e não volte! Embora as palavras fossem ríspidas, meus joelhos tremiam e tive dificuldade em manter o domínio das facas. Um prego. Eu pegaria uma porcaria de prego de ferro se tivesse disponível. A besta gritou comigo em resposta, e o chalé inteiro estremeceu. Os pratos e as xícaras chacoalharam uns contra os outros. Mas, com um grito, o animal deixou o enorme pescoço exposto. Não era boa no arremesso, mas atirei a faca de caça mesmo assim. Rápido, tão rápido que mal conseguia ver. A besta golpeou com a pata, lançando a faca pelos ares, no momento em que disparou contra o meu rosto com os dentes. Dei um passo para trás, quase tropeçando em meu pai encolhido. O férico poderia ter me matado. Poderia, mas o ataque tinha sido um aviso. Nesta ia Elaine chorando, rezando para quaisquer deuses haviam muito esquecidos que ainda pudesse estar à espreita. Quem o matou? A criatura caminhou até nós. Ela apoiou a pata na mesa e o móvel rangeu sobre seu peso.
As garras emitiam um som seco à medida que cada uma delas cravavam na madeira. Ousei dar mais um passo à frente enquanto a besta empinava seu focinho sobre a mesa para nos farejar. Os olhos da besta eram verdes, salpicados de ambar. Não eram olhos de animal, não com aquele formato e cor. Minha voz saiu surpreendentemente tranquila quando questionei: Matou quem? A besta grunhiu, um ruído baixo que fez o lobo na floresta parecer um filhotinho. O lobo, disse a fera, e meu coração quase parou. O grunhido tinha sumido, mas a ira permanecia, talvez até mesmo um toque de tristeza. O choro de Elaine atingiu um tom estridente. Mantive o queixo erguido. Um lobo? Um lobo, com pelagem cinza, grunhiu a besta em resposta. Será que saberia se eu mentisse? Féricos não podiam mentir. Todos os mortais sabiam disso. Mas será que podiam farejar as mentiras nas línguas humanas? Não tínhamos chance de escapar daquilo lutando, mas talvez houvesse outra forma. Caso ele tenha sido morto por engano, falei para a besta o mais calmamente possível. Que pagamento poderíamos oferecer em troca? Aquilo era um pesadelo, e eu acordaria rapidamente ao lado da lareira, exausta pelo dia no mercado e pela tarde com Isaac. A besta soltou um latido que poderia ter sido uma gargalhada amarga. Ele empurrou a mesa para caminhar em pequenos círculos diante da porta destruída. O frio era tão intenso que estremeci. O pagamento que devem oferecer é aquele exigido pelo tratado entre nossos reinos. Por um lobo? Repliquei, e meu pai murmurou meu nome como advertência. Eu tinha vagas lembranças de ouvir o tratado lido para mim durante as aulas na infância, mas não me lembrava de nada sobre lobos. A fera se virou para mim. Quem matou o lobo? Encarei aqueles olhos de Jade. Fui eu. O animal piscou e então olhou para as minhas irmãs, depois de volta para mim, para minha magreza, sem dúvida, enxergando apenas fragilidade. Certamente está mentindo para salvá-las. Nós não matamos nada, choramingou Elaine. Por favor, nos poupe. Nesta calou Elaine subitamente com o próprio choro, mas empurrou Elaine mais para trás de si. Meu peito se apertou ao ver aquilo. Meu pai ficou de pé, grunhindo devido à dor na perna, enquanto cambaleava, mas antes que conseguisse mancar até mim, repeti. Fui eu. A besta que farejava minhas irmãs me avaliou. Endireitei os ombros. Vendi a pele no mercado hoje. Se soubesse que era um férico, não teria tocado. Mentirosa, disparou a besta. Você sabia. Teria ficado mais tentada a matá-lo se soubesse que era um dos meus. Verdade, verdade, verdade. Pode me culpar? Ele atacou você? Você foi provocada? Abri a boca para dizer que sim, mas... Não, respondi, soltando um grunhido também. Mas, considerando tudo que os seus fizeram conosco, considerando que os seus ainda fazem conosco, mesmo que soubesse, sem sombra de dúvida, foi merecido. Melhor morrer com a cabeça erguida a morrer como um verme encolhido e covarde. Mesmo que o grunhido em resposta da criatura fosse a definição de ira e de ódio. A luz da lareira refletia nas presas expostas do animal, e imaginei qual seria a sensação de tê-la em meu pescoço. E a que altura minhas irmãs gritariam antes que também morresse. Mas eu soube, com uma clareza repentina e certa, que nesta ganharia tempo para que Elaine fugisse. Não para meu pai, por quem sentia rancor com todo o coração de aço. Não por mim, porque nesta sempre soubera e odiara que ela e eu fôssemos dois lados da mesma moeda,
e que eu pudesse travar minhas próprias batalhas. Mas Elaine, a jardineira de flores, o coração carinhoso, nessa morreria por ela. Foi nesse lampejo de percepção que me fez apontar a faca que me restava contra a besta. Qual é o pagamento que o tratado requer? Os olhos do animal não deixaram meu rosto à medida que ele falava. Uma vida por outra. Qualquer ataque não provocado contra féricos por humanos só pode ser pago com uma vida humana em troca. Minhas irmãs pararam de chorar. A mercenária na aldeia tinha matado um férico, mas ele a atacara primeiro. Eu não sabia, falei. Não sabia dessa parte do tratado. Féricos não pode mentir, e ele falou bem diretamente, sem distorcer as palavras. A maioria de vocês escolhem se esquecer dessa parte do tratado, disse a besta, o que torna puni-los muito mais prazeroso. Meus joelhos falharam. Não podia escapar daquilo. Não podia fugir daquilo. Não podia sequer correr, pois o animal tinha bloqueado o único caminho até a porta. Faça-o do lado de fora, sussurrei, as palavras falhando. Não, não aqui. Não onde minha família precisará limpar o meu sangue e meus restos. Isso se a besta sequer os deixasse viver. O férico bufou com uma risada cruel. Disposta a aceitar seu destino tão facilmente? Quando eu apenas o encarei, o férico disse: por ter coragem de sugerir onde eu deveria matar você, vou lhe contar um segredo, mana. Prithian deve reclamar sua vida de alguma forma pela vida que lhe tirou. Então, como representante do reino imortal, posso estripá-la como um suíno ou pode atravessar a muralha e passar o resto de seus dias em Prithian. Pisquei. O quê? Ele falou devagar, como se eu fosse, de fato, tão burra quanto um suíno. Pode morrer essa noite ou oferecer sua vida a Prithian e morar lá para sempre, abrindo mão do reino humano. Faça isso, Feire, sussurrou meu pai atrás de mim. Vá! Não olhei para ele quando falei. Morar onde? Cada centímetro de Prithian é letal para nós. Seria melhor eu morrer naquela noite do que viver em terror absoluto do outro lado da muralha, até encontrar meu fim de uma forma sem dúvida ainda mais terrível. Tenho terras, disse o férico baixinho, quase relutante. Darei permissão para que more nelas. Por que se incomodar? Talvez essa fosse a pergunta de um tolo, mas... Você assassinou meu amigo, grunhiu a besta. Assassinou e escalpelou seu cadáver. Vendeu no mercado e depois disse que ele mereceu. Mesmo assim, tem audácia de questionar minha generosidade? Tipicamente humano. Ele pareceu acrescentar em silêncio. Não precisava mencionar a brecha no tratado. Eu me aproximei tanto que conseguia sentir o hálito quente do férico no meu rosto. O férico, de fato, não podia mentir, mas eles podiam omitir informações. A besta grunhiu de novo. Tolice minha me esquecer de que os humanos têm uma opinião tão baixa a nosso respeito. Vocês, humanos, não entendem mais o que é misericórdia? Censurou ele, as presas a centímetros do meu pescoço. Vou deixar bem claro para você, menina. Pode vir viva para minha casa em Prithian. Oferecer sua vida pela do lobo dessa forma. Ou pode sair agora mesmo e ser destroçada. Sua escolha. Os passos hesitantes do meu pai soaram antes dele segurar o meu ombro. Por favor, meu bom senhor. Feire é a minha caçula. Imploro para que a poupe.
Ela é tudo. Ela é tudo. No entanto, o que queria dizer morreu na garganta de meu pai quando a besta grunhiu de novo. Mas, ao ouvir aquelas poucas palavras que ele conseguiu dizer, o esforço que tinha feito foi como uma lâmina contra minha barriga. Meu pai tremeu, encolheu o corpo quando falou: Por favor, silêncio! Disparou a criatura, e o ódio fervilhou tão forte em mim que foi difícil não correr e enfiar a adaga em seu olho. Mas quando cheguei a levantar o braço, soube que o animal fecharia a boca em meu pescoço. Posso conseguir ouro, disse meu pai. E meu ódio se dissolveu. O único modo que ele conseguiria dinheiro era mendigando. Mesmo assim, teria sorte se conseguisse algumas moedas de cobre. Eu tinha visto como os abastados eram impiedosos em nossa aldeia. Já fazia anos que eu sabia que os monstros em nosso mundo mortal eram tão ruins quanto aqueles do outro lado da muralha. A besta riu com escárnio. Quanto vale a vida de sua filha para você? Acha que equivale a uma quantia? Nesta, ainda mantinha Elaine atrás de si. O rosto de Elaine estava tão pálido que se igualava à neve que caía pela porta aberta. Mas, com as sobrancelhas abaixadas, Nesta monitorava cada movimento que a criatura fazia. Ela nem se importou de olhar para o meu pai, como se já soubesse qual era a sua resposta. Quando meu pai não respondeu, ousei dar outro passo na direção da fera, atraindo sua atenção para mim. Eu precisava tirá-la dali, afastá-la de minha família. Pelo modo como o animal afastou minha faca, qualquer esperança de escapar estava em, de alguma forma, surpreendê-lo. Com a audição aguçada dos féricos, eu duvidava que teria qualquer chance em algum momento. Pelo menos até ele acreditar que eu era dócil. Se tentasse atacar o animal ou fugir antes disso, ele destruiria minha família por diversão. E então me encontraria de novo. Eu não tinha escolha a não ser partir. Depois encontraria uma oportunidade de cortar a garganta do animal, ou pelo menos debilitá-lo o suficiente para fugir. Contanto que os féricos não conseguissem me encontrar de novo, não poderiam me fazer cumprir o tratado, mesmo que isso me tornasse uma amaldiçoada quebradora de juramento. Mas, se fosse com a besta, estaria quebrando a promessa mais importante que eu já fizera. Isso, com certeza, vencia um tratado antigo que eu nem sequer havia assinado. Soltei o cabo da adaga que me restava e encarei os olhos verdes em um longo silêncio antes de dizer: Quando partimos? Aquela afeição lupina permaneceu feroz, cruel. Qualquer esperança teimosa de resistência morreu quando o animal foi até a porta. Não, até a aljava que eu tinha deixado atrás dela. Ele pegou a flecha de freixo, farejou e grunhiu. Com 2 movimentos, o animal partiu a flecha ao meio e a jogou na fogueira atrás de minhas irmãs, antes de se voltar para mim. Eu conseguia sentir o cheiro de minha ruína em seu hálito quando o animal falou: Agora. Até mesmo Elaine ergueu a cabeça para me encarar com o horror mudo. Mas não podia olhar para ela. Não podia olhar para Nesta. Não, quando ainda estavam agachadas ali, ainda em silêncio. Eu me virei para meu pai. Os olhos dele estavam marejados. Então olhei para os poucos armários que tínhamos. Narcisos desbotados, amarelos demais, se curvavam sobre os puxadores. Agora. A besta grunhiu de um lado para o outro em frente à porta. Eu não queria contemplar para onde iria ou o que faria comigo. Correr seria tolice até que fosse o momento certo. O cervo vai durar 2 semanas. Falei para o meu pai enquanto reunia minhas roupas para me proteger do frio. Comece com a carne fresca. Então, passe para a carne já seca. Você sabe como fazer isso. Feire, sussurrou meu pai.
mas segui enquanto fechava o manto. Deixei o dinheiro das peles na cômoda. Avisei. Vai durar um tempo se forem cuidadosos. Finalmente olhei para meu pai de novo e me permiti memorizar as afeições de seu rosto. Meus olhos arderam, mas pisquei para afastar as lágrimas enquanto enfiava as mãos nas luvas gastas. Quando a primavera chegar, caçem perto da vegetação ao sul da grande curva do rio nascente de prata. Os coelhos fazem suas tocas ali. Peça para Isaac Haley que lhe mostre como montar armadilhas. Ensinei a ele no ano passado. Meu pai assentiu, cobrindo a boca com uma das mãos. A besta grunhiu como advertência e saiu noite afora. Fiz menção de seguir, mas parei a fim de observar minhas irmãs, ainda agachadas ao lado da lareira, como se não ousasse se mover até que eu fosse embora. Elaine disse meu nome sem emitir um som, mas continuou encolhida, mantendo a cabeça baixa. Então me voltei para Nesta, cujo rosto era tão parecido como o de minha mãe, tão frio e determinado. O que quer que faça, disse eu baixinho. Não se case com Thomas Mandrai. O pai dele bate na mulher, e nenhum dos filhos fazem nada para impedir. Os olhos de Nessa se arregalaram, mas acrescentei. Hematomas são mais difíceis de esconder do que a pobreza. Nessa enrijeceu o corpo, mas não disse nada. Nenhuma das minhas irmãs disse algo. À medida que me dirigia à porta aberta, mas a mão de alguém se fechou em meu braço, me puxando até que eu parasse. Quando me virei para olhar para ele, meu pai abriu e fechou a boca. Do lado de fora, a besta, sentindo que eu tinha sido detida, emitiu um grunhido estrondoso na direção do chalé. Feire, disse meu pai, os dedos tremendo quando segurou minha mão enluvada, mas os olhos dele ficaram mais nítidos e mais fortes do que eu já vira em anos. Você sempre foi boa demais para este lugar, Feire. Boa demais para nós. Boa demais para qualquer um. Ele apertou minhas mãos. Se um dia fugir, se convencê-lo de que pagou sua dívida, não volte. Eu não esperava um adeus de partir o coração, mas não imaginava aquilo também. Jamais volte, aconselhou meu pai, soltando minhas mãos para me sacudir pelo ombro. Feire, meu pai disse meu nome às pressas, a garganta oscilando. Vá para algum lugar onde construa sua reputação lá. Ao longe, a besta era apenas uma sombra me chamando para o destino que eu, sem querer, tinha infligido a mim mesma e a minha família. Uma vida por outra. Mas, e se a vida oferecida como pagamento também significasse a perda de outras 3? Só esse pensamento me deu coragem, me fez voltar à realidade. Eu jamais contei a meu pai sobre a promessa que tinha feito à minha mãe, e não havia por que explicar agora. Então, me desvencilhei dele e saí. Deixei que os sons da neve, estalando sobre meus pés, levasse as palavras de meu pai, enquanto seguia a fera para o bosque, envolto pela noite. Capítulo 5. Cada passo em direção ao limite das árvores era ágil demais. Me carregava rápido demais para qualquer que fosse o tormento e a infelicidade que me aguardavam. Não ousei olhar para trás, para o chalé. Entramos no limite da floresta. A escuridão acenava adiante. Mas uma égua branca aguardava pacientemente, sem arreios, ao lado de uma árvore. A pelagem era como neve recém-caída ao luar. A égua apenas abaixou a cabeça, em sinal de respeito, entre todos os sentimentos, quando a besta caminhou devagar até ela. O férico fez um gesto com a enorme pata para que eu montasse. Ainda assim, a égua permaneceu calma,
mesmo quando o animal passou perto bastante para estripá-la com o movimento. Fazia anos desde que eu montara, e só o fizera em um pônei, mas aproveitei o calor da égua contra o meu corpo semicongelado quando subi na sela. Ela começou a andar. Sem luz para me guiar, deixei que a égua seguisse a besta. Os dois eram quase do mesmo tamanho. Não fiquei surpresa quando seguimos para o norte, em direção ao território dos féricos. Embora meu estômago tivesse tão apertado que doía. Viver com ele. Eu poderia viver o resto da minha vida mortal nas terras dele. Talvez aquilo fosse misericordioso, mas o férico não havia especificado de que forma exatamente eu viveria. O tratado proibia féricos de nos escravizar, mas talvez isso excluísse humanos que assassinassem féricos. Nós provavelmente seguiríamos para qualquer fenda na muralha que o férico tinha usado para chegar ali, para me roubar. E depois que passássemos pela muralha invisível, depois que estivéssemos em Prítia, não haveria como minha família me encontrar. Eu seria mais do que um cordeiro em um reino de lobos. Lobos. Lobo. Assassinei um férico. Era o que eu tinha feito. Minha garganta secou. Eu tinha matado um férico. Mas ele parecia e dava a impressão de um lobo. Não conseguia me sentir mal por aquilo. Não com a minha família que deixara para trás. Certamente para morrer de fome. Não, quando significava menos uma criatura cruel no mundo. A besta tinha queimado minha flecha de freixo. Então, eu dependeria da sorte para conseguir qualquer farpa na madeira de novo, se algum dia tivesse a chance de matá-la ou detê-la. O conhecimento dessa fraqueza, da suscetibilidade deles ao freixo, era o único motivo pelo qual tínhamos sobrevivido contra os granféricos durante o antigo levante, um segredo traído por um dos próprios féricos. Meu sangue gelou ainda mais, conforme inutilmente procurei por algum sinal do tronco estreito e da explosão de galhos que eu sabia ser a marca dos freixos. Jamais vira a floresta tão quieta. O que quer que tivesse lá fora deveria ser manso comparado à besta ao meu lado, apesar da tranquilidade da égua perto dele. Eu esperava que a fera mantivesse outros féricos distante de nós depois que entrássemos no reino. Prítia. A palavra era como prenúncio de morte que ecoava dentro de mim sem parar. Terras. Ele disse que tinha terras. Mas que tipo de residência? Minha égua era linda, e a sela era feita de couro exuberante, o que significava que ele tinha algum tipo de contato com a vida civilizada. Eu jamais ouvira coisas específicas sobre como era a vida dos féricos ou dos grão-féricos. Nunca ouvi muito a respeito de nada, a não ser suas habilidades e de seus apetites mortais. Segurei as rédeas com força, para evitar que as mãos tremessem. Havia poucos relatos sobre a própria Prítia. Os mortais que atravessavam a muralha, por vontade própria, como tributos dos filhos abençoados ou roubados, jamais voltavam. Eu aprendera sobre a maioria das lendas com os aldeões, embora meu pai, ocasionalmente, oferecesse um ou outro conto mais leve nas noites em que fazia uma tentativa de se lembrar que existíamos. Até onde eu sabia, os granféricos ainda governavam as partes do norte do nosso mundo, de nossa enorme ilha sob o mar estreito, que nos separava do imenso continente, passando pelos fiordes de profundidade infinita, as terras congeladas e o deserto coberto de areia, até chegar ao enorme oceano do outro lado. Alguns territórios féricos eram impérios, outros eram governados por reis e rainhas, e havia lugares como Prítia, divididos e governados por 7 granféricos, seres de poder tão inabalável que, segundo as lendas, podiam nivelar construções,
destruir exércitos e massacrar uma pessoa antes que ela conseguisse piscar. Eu não duvidava. Ninguém jamais me contou por que humanos tinham escolhido permanecer em nosso território, quando tão pouco espaço fora concedido a nós. E ainda por cima tão próximo de Prithia. Tolos! Quaisquer humanos que tivessem permanecido depois da guerra deveriam ser tolos suicidas para viver tão perto de Prithia, mesmo com um tratado secular entre os reinos dos mortais e dos féricos. Havia fendas na muralha enfeitiçada que separava nossas terras, buracos grandes o bastante para que aquelas criaturas letais entrassem em nosso território a fim de se divertir ou de nos atormentar. Esse era o lado de Prithia que os filhos dos abençoados jamais ousavam reconhecer. Talvez um lado de Prithia que eu mesmo testemunharia. Meu estômago se revirou. Viver com ele. Eu me lembrei diversas e diversas vezes. Viver, não morrer. Embora eu imaginasse que também pudesse viver em um calabouço. Ele provavelmente me trancaria e se esqueceria da minha existência. Se esqueceria de sequer me alimentar. Se esqueceria de que os humanos precisavam de coisas como comida, água e calor. Caminhando à frente, os chifres da besta espiralavam em direção ao céu noturno, e fiapos de respiração quente se formavam em seu focinho. Precisávamos montar acampamento em algum momento. A fronteira de Prithia ficava a dias dali. Depois que parássemos, eu ficaria acordada a noite inteira e jamais o perderia de vista. Embora o férico tivesse queimado minha flecha de freixo, eu tinha escondido a faca restante no manto. Talvez aquela noite me garantisse uma oportunidade de usá-la, mas não era meu destino que eu contemplava conforme me deixava mergulhar na depressão, no ódio e no desespero. À medida que seguíamos, com apenas o ruído da neve sendo esmagado sob as patas e cascos, eu alternava entre uma arrogância desprezível ao pensar em minha família morrendo de fome e perceber o quanto eu era importante, e um desprezo ofuscante ao pensar em meu pai pedindo dinheiro nas ruas, a perna destruída, cedendo à proporção que ele tropeçava de pessoa em pessoa. E sempre que eu olhava para a besta, podia ver meu pai mancando pela aldeia, implorando por uma moeda, a fim de manter minhas irmãs vivas. Pior que isso, a que ponto Nessa poderia chegar para manter Elaine viva? Ela não se importaria se meu pai morresse, mas mentiria e roubaria e venderia qualquer coisa por Elaine e por si mesma também. Observei a forma que o férico se movia, tentando encontrar qualquer fraqueza. Não encontrei nenhuma. Que tipo de férico você é? Perguntei. As palavras quase engolidas pela neve e pelas árvores e pelo céu carregado de estrelas. A besta não se deu ao trabalho de se virar. Não se deu ao trabalho de dizer nada. Justo. Eu havia matado seu amigo no fim das contas. Tentei de novo. Você tem nome? Ou qualquer coisa que eu pudesse usar para xingá-lo. A fera soltou uma lufada de ar que poderia ser uma risada amarga. Isso sequer importa para você, humana? Não respondi. O férico poderia muito bem mudar de ideia a respeito de poupar minha vida. Mas talvez eu escapasse antes que ele decidisse me estripar. Pegaria minha família e nos esconderíamos em um navio. Velejaríamos para longe, muito longe. Talvez eu tentasse matá-lo, independentemente da futilidade do ato, independentemente de isso ser outro ataque não provocado, apenas por ser aquele que reclamou a minha vida. Minha vida, quando aqueles féricos davam tão pouco valor às nossas vidas. A mercenária tinha sobrevivido. Talvez eu também pudesse. Talvez. Abri a boca para perguntar mais uma vez o nome dele, mas um grunhido de irritação saiu de dentro do animal. Eu não tivera chance de lutar, de revidar,
quando um odor metálico e forte penetrou no meu nariz. A exaustão recaiu sobre mim e a escuridão me engoliu inteira. Acordei com um sobressalto em cima da égua, que estava amarrada por cordas invisíveis. O sol já estava alto. Magia. Fora esse o odor. Era o que tinha me mantido montada. Mantinha meus braços e pernas bem presos, evitando que eu pegasse a faca. Reconheci o poder no fundo dos meus ossos, a partir de qualquer memória coletiva e terror mortais. Quanto tempo a magia tinha me mantido inconsciente? Quanto tempo ele tinha me mantido consciente? Em vez de falar comigo, 2 dias. Levou 2 dias do meu chalé até chegarmos à muralha e atravessarmos a fronteira para o sul de Prithia. Será que fiquei mesma presa em um sono enfeitiçado por tanto tempo? Trincando os dentes, poderia ter exigido resposta dele, ter gritado, para onde o férico ainda seguia lentamente adiante, ignorando minha presença. Mas então, pássaros cantando passaram por mim, e uma brisa leve beijou meu rosto. Vi um portão de madeira ladeado por uma cerca viva adiante. Minha prisão ou salvação, não pude decidir. O portão se abriu sem porteiro ou sentinela, e a besta seguiu para atravessá-lo. Querendo eu ou não, minha égua seguiu. Se você gostou desses capítulos, se inscreva no canal e deixe o seu like. Te vejo na próxima!